essas interferências que a gente está recebendo do Poder Judiciário, especialmente do STF, aqui nessa casa, eu vejo isso como uma... Não começou agora, se agravou agora. Você dizer que depoente não precisa nem vir é um desrespeito, é uma desmoralização. Você, como a gente quebrou o sigilo aqui e na CPMI do INSS, as decisões de resgatar algo que estava arquivado, uma decisão para você desfazer, é uma desmoralização com o instrumento STF. Então, eu, senador Alessandro Vieira e outros colegas, estamos entrando hoje. Por que a gente está fazendo esse trabalho? E eu quero agradecer a presença do senador Pedro Táxi aqui. Por que a gente está fazendo esse trabalho aqui? Também não tem uma CPI do Banco Master. Além de ser objeto dessa CPI aqui, lavagem de dinheiro, chegar no crime organizado, e é crime organizado, mas até hoje, tem 4 meses que nós temos uma CPI e uma CPMI na mesa do presidente Davi Alcolumbre, na mesa, com recorde de assinatura, recorde. E não foi colocado para sequer ler. Então nós tivemos que acionar o STF, hoje inclusive, eu, senador Alessandro Vieira e outros colegas, e convidar o senhor também, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo no Brasil vem desde 2019, inquérito das fake news aberto, aí está comemorando aniversário agora, 7 anos, e a gente tem robustez e muitos pedidos de impeachment. Tudo isso está acontecendo porque essa casa se omitiu em relação à análise de pedido de impeachment. E só o Senado pode fazer isso, não tem outra. Não tem outra instituição que possa fazer isso. Então, pedidos de impeachment de ministros precisam ser analisados. É por isso que essa casa está, infelizmente, aos olhos da população, desmoralizada. Eu queria aproveitar e dizer que eu estou entrando com requerimentos, senhor presidente. Já passou mais de um mês da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que foi convidada, não deu resposta, e eu estou entrando com a convocação. Gostaria que o senhor colocasse na próxima sessão, porque eu acho que pelo menos o trabalho da gente, a gente precisa fazer aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, Paula. A você, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, chama a atenção, inclusive a conversa aqui nos corredores do Congresso Nacional, justamente sobre essa celeridade em marcar a sessão que pode referendar ou não a decisão do ministro André Mendonça em relação a esse mandado de segurança, que prorroga a CPMI do INSS. Chamou a atenção, inclusive, do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Quando perguntei a ele sobre isso, ele me relatou o seguinte, que queria também essa mesma celeridade para que o colegiado do Supremo referendasse, avaliasse os HCs, os habeas corpus, que impediram que muitos dos que foram convocados para depor aqui e que não vieram por causa de decisões monocráticas. Então, ele gostaria desse mesmo tratamento, de todo esse cuidado. Muito bem lembrado também por você que o julgamento vai acontecer agora em plenário físico e não mais virtual. Na decisão inicial do ministro André Mendonça, ele havia até marcado a data para o dia 2 de abril, portanto, com esse prazo de 48 horas, o colegiado ontem já estava preparado para, na segunda-feira, já retomar as oitivas. No entanto, o que nós temos agora? Um cenário novamente de incerteza. O julgamento acontece na quinta-feira e a CPMI acaba no dia 28, neste sábado. Então, teríamos pouquíssimo tempo para a leitura do relatório. Ainda hoje também eu conversei com o senador Eduardo Girão, e ele comentou sobre esse balde de água fria e também todo esse empenho do ministro presidente da Corte, Edson Fachin, em acelerar o julgamento sobre o mandado de segurança. Vamos ver. O povo brasileiro não pode nem comemorar uma vitória da justiça, né? O povo brasileiro não pode nem comemorar uma vitória da justiça, né? Da CPMI, que está dando resultado, que já prendeu 14 ladrões do INSS, dinheiro da população. Não podemos nem comemorar essa prorrogação, que aí vem o próprio Senado para jogar um banho de água fria e dizer que vai recorrer.
Poxa, na época da CPI da Covid, não teve também senadores que foram buscar a instalação daquela CPI, já que o Senado não se manifestou? Não conseguiram a decisão? Houve reação do Senado naquela época? Zero. Instalaram. Por que a Alcolumbre não faz a mesma coisa? Repito e vou continuar falando, né? Existe um conflito de interesse. Eu acho que ele deveria se declarar impedido de fazer qualquer coisa em relação à CPMI do INSS, porque tem um chefe de gabinete dele, ex-chefe de gabinete, que assumiu a culpa de uma rachadinha e, em vez de ser exonerado, depois ele foi para a presidência do Senado como consultor político, ganhando R$30 mil por mês, e aparece com R$3 milhões dessa fraude do INSS. O ex-assessor citado pelo senador Eduardo Girão, o ex-assessor de Davi Alcolumbre, é o Paulo Boldens, que já foi, inclusive, motivo de requerimento, de convocação, de quebra de sigilo fiscal. Todos esses requerimentos blindados, a base governista não deixou que esses requerimentos fossem aprovados. E é apontado como um dos pivôs também, motivos pelos quais, um dos motivos que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem interesse que essa CPMI seja prorrogada. E eu estava justamente questionando porque o senador Eduardo Girão, porque o Davi Alcolumbre, o presidente aqui da casa, Paula, ele disse que estava esperando um resultado, um parecer do Conselho Político, do Conselho Jurídico aqui do Senado. E aí eu questionei, mas o Paulo Boldens, ele integra esse conselho, ele vai participar dessa decisão, né, para saber se vão recorrer à corte ou não? E olha só o que o senador Girão me disse, vamos ver. Eu, inclusive, entrei ontem, com um pedido à presidência do Senado para afastar imediatamente essa pessoa, né, por tudo que está sendo posto, pelo menos durante o período de investigação. Né? Então, está recebendo R$30 mil de salário, com R$3 milhões supostamente dessa fraude. É isso mesmo? E o Senado se prestando a esse papel? Pois é, Paula, tem um outro trecho dessa conversa onde essa entrevista, inclusive, que estava sendo gravada junto com a TV Senado. E eu acabei descobrindo aqui que as entrevistas do senador Eduardo Girão estão sendo boicotadas, não aparecem lá na plataforma da TV Senado, nem mesmo, né, no canal aberto. E justamente em fator dessas críticas que ele faz ao presidente da casa, Davi Alcolumbre, né, chamou bastante atenção como um parlamentar está sendo censurado dentro da casa onde, né, o povo o elegeu para estar aqui representando, sendo a voz daqueles que o elegeram. Mas, enfim, o impasse é esse. Eu acho que, para finalizar, o mais preocupante é essa decisão, né? Essa incógnita de quinta-feira sobre esse julgamento. Sabemos que o presidente do Senado nunca pautou um pedido de impeachment de ministros do Supremo, o que pode, de alguma forma, né, o que circula nos bastidores, influenciar na decisão de talvez esses ministros mais próximos de Alcolumbre acabarem votando pela não continuidade da CPMI do INSS. E se de fato isso acontecer, eles derrubarem a decisão do ministro André Mendonça, vai ser uma corrida contra o tempo até mesmo para aprovar esse relatório, porque a data para encerrar a CPMI até então é dia 28 de março, então teríamos apenas sexta-feira para a leitura do relatório e no sábado mesmo já o encerramento dos trabalhos, com talvez uma votação. Então, uma situação bem complicada, né? E a gente só vai saber o resultado disso na quinta-feira, Paula.